Na Barreira da Holanda? Olá, bom dia. 8 horas e 50 minutos. Se você achou que nós não viríamos com o painel do Porto dessa quarta-feira, ledo engano. Estamos aqui ao vivo, tivemos aqui uma mudança só no nosso painel de controle, por isso atrasamos alguns minutos, mas já estamos chegando aqui ao vivo pela Rádio Estádio Santos. 2 anos e 4 meses no ar com você, trazendo muita informação, prestação de serviço, é claro, sempre a sua participação, que é muito valorosa, nos ajuda a construir cada dia um programa, seja o painel do Porto, seja o ponto a ponto. Hoje, quarta-feira, 11 de junho, neste momento, às 8 horas e 51 minutos, 17 graus aqui no litoral de São Paulo. E tem gente dizendo o seguinte, está uma friaca danada, eu gosto até desse clima, acho esse tempo bom, só a chuva que acaba atrapalhando atividades ao ar livre. Se você vai subir agora pelo sistema Anchieta Imigrantes, principalmente pelo Imigrantes, nesse momento o tráfego é carregado, né? As pistas norte e sul seguem bastante trânsito e você vai pegar aí no quilômetro 46 e 48 um pouco menos velocidade. Então, vá com cuidado, principalmente que temos pistas escorregadias. Então, a Ecovias manda para você atenção total e boa viagem para seguir ao Planalto, ou você que vai descer para a Baixada Santista também. Hoje, quarta-feira, 11 de junho, Dia da Marinha Brasileira, né? Quando a gente vai falar de Porto, não podemos nunca esquecer também a Marinha Brasileira. Hoje também posso fazer uma relação com o Porto de Santos, porque hoje é dia de São Barnabé. Ali temos a ilha Barnabé. E hoje também é um dia importante para todos nós, independentemente de qualquer credo, religião que você tenha, ou filosofia, dia do Sagrado Coração de Jesus. Então, um dia importante para todos nós. O painel do Porto já está no ar aqui pela Rádio Star News Santos.com. Você nos vê, nos assiste pelo nosso site. Eu queria ter na palma da mão no meu smartphone, na multimídia do meu carro. Como é que eu faço? Vá no nosso site, radiostarnews.com Santos, vai abrir uma aba para você, você define Android ou iOS, você nos leva a qualquer momento. Também já no Facebook, daqui a pouco já no YouTube, também RádioNet. Eu vou pedir uma gentileza para você. Não se esqueça, se inscreva no canal Ponto a Ponto, Painel do Porto, consequentemente, e participe conosco aqui em todas as ações da rádio starnewsantos.com. Às 8 horas e 52 minutos, Virgínia, bom dia. O nosso WhatsApp. 13.998-058709, tiro 13.998-058709. Hoje eu vou pedir a gentileza do meu querido. Hoje também eu vou introduzir o dia de São Muniz, ou seria de São Marcos. Não, São Muniz fica mais pomposo, né? Bom dia, meu querido Marcos Muniz, empresário atuante aí no meio logístico, despacho aduaneiro, com empresa há 25 anos, como profissional. Não, eu não vou falar, senão vou entregar a idade. Bom dia, Marcos Muniz. É jovem, né? Bom dia, Marcos Muniz. Vou apresentar você que havíamos abandonado, né? E aí o que acontece? Nosso querido Marcos Muniz fez uma campanha, volta, professor. Conseguimos trazê-lo. Você já está vendo na câmera, mas ainda não está falando. Bom dia, Marcos. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Virgínia. Professor Hélio Alite, aqui, enciclopédia do grande mestre de Santos, da navegação, da estruturação de processos. Tem, acho que, inúmeros profissionais hoje voltados para a nossa região aqui, passaram pelos ensinamentos aqui do grande professor. Obrigado pelas palavras. É uma honra muito grande estar aqui, né? O primeiro milagre do São Muniz foi esse. Primeiro milagre. Vou mandar para o nosso Papa, né? Leão XIV. Boa ideia, professor. Saudades do professor Alite. Bom dia, professor. Eu também, muita saudade de vocês. Obrigado. Olha, o professor não estava participando conosco. Eu achei, será que nós falamos alguma coisa que ele não gostou? Será que eu chamei ele de corintiano, palmeirense, São Paulo e ele ficou bravo? Será que a gente... Não é possível, porque a gente tem aqui... Muita gente perguntava, não só o nosso querido Marcos Muniz perguntava, e professor Alite, tenho visto ele algumas participações, mas ficou um tempão sem aparecer. É verdade. Seja fato isso ser registrado. Mas estar com a gente aqui é uma honra, né? Pois é, Eduardo. Não me esqueça, inclusive, o Marcos, das últimas participações, o professor Hélio Alite chegou e falou assim, tem um presentinho para você. Ele nos trouxe um café, ó. Lembra-se? E vou trazer outro. Não, mas aí eu falei assim, aí várias pessoas, vários pontos de vista disseram, onde compra esse café? Eu falei, eu já vou ficar devendo, porque foi um presente do nosso amigo Hélio Alite, mas vou tomar para vocês. E aí ficou a brincadeira, maldade, né, tomar um café. Mas é uma honra revê-lo. E um dos nossos temas de hoje tem muito a ver com a sua área de atuação. A importância da capacitação e a qualificação do nosso trabalhador portuário. Sem essa qualificação, o Marcos mesmo sempre diz aqui, é algo que todas as empresas, todos os nossos governantes deveriam ter, né, professor? Sim. É a qualificação, essa capacitação. Sem isso, a modernização, tudo que está chegando, vai interromper o ciclo de muito trabalhador. E ainda mais em épocas de mudança tecnológica, né? Sim, como nós estamos vivendo. E nós vamos falar muito sobre isso também, resumidamente, né?
porque a gente vai entender o que está acontecendo com o nosso mercado de trabalho. Mas também vamos discutir outras questões importantes aqui. A gente vai para aquele primeiro intervalo, como, por exemplo, a Prefeitura de Santos oficializou a criação de um conselho de sindicatos com representantes trabalhadores do Porto. E há uma movimentação, né, Marcos, que está prometendo aí para os próximos meses, né, ou para os próximos dias já, durante o próximo mês, uma mobilização de trabalhadores, uma pequena já ali no centro de Santos, para chamar a atenção das autoridades. Mas deixar bem claro que a gente tem que discutir tudo num âmbito muito geral, né, num âmbito que vá proteger também o trabalhador, mas discutir o que possa vir de bom, né? Todo o regramento ele é passivo de ter ali algo que seja prejudicial, mas também temos que olhar pelo prisma do trabalhador e defendendo também a classe do patrão, né? Então, precisa ter um conselho, né, Marcos? Não adianta fazer paralisação, que vai prejudicar mais um sistema que já tem tanto prejuízo. Sem dúvida, mas assim, acho que tudo é bastante equilíbrio, né? Nem tanto mar, nem tanto terra. Acho que isso, a partir do momento que você tem muita legislação favorável para um lado e pouco para o outro, você acaba criando alternativas para a outra parte. E sem a qualificação, sem a mudança, acho que todas as atividades profissionais, nesse decorrer, o principal foi a pandemia, né? A gente costuma falar que é antes de Cristo, depois de Cristo, antes da pandemia e depois da pandemia, né? O que nós iríamos crescer em 20 anos, nós tivemos que ter maturidade de evoluir em 2, 3 anos, né? Isso foi muito rápido e países em desenvolvimento sofreram mais, porque não tinha um preparo ainda até psicológico para absorver tantas informações e tantas mudanças, né? De cultura, de forma de trabalho, de ambiente de trabalho. As mudanças de lei, elas são muito lentas no país e, de certa forma, quando se cria alguma lei, ela vem pior do que a normal, né? Eu falo que nós vivemos num grande manicômio, né? Legal, não se sabe o que diz a lei, umas jabuticabas nas entrelinhas que cria uma temeridade para todos os lados e sempre, assim, de alguma forma, pesa para quem gera o emprego, né? É isso aí. O trabalhador sem a empresa que gera o emprego não faz nenhum sentido, né? Então, a palavra é sempre com bastante equilíbrio. Exato. Porque quem investe aqui no Porto, ele quer um retorno, né? Agora, você precisa mudar a forma de trabalho. Nós estamos com uma legislação, a CLT, a Getulina, que se fala, né? E se fala tanto que a gente pegou essa legislação numa época que a gente precisava trazer todos para trabalhar, né? Então, foi dado, assim, muitos benefícios, sem liberdade e sem muitos direitos e poucos deveres para o trabalhador. Vamos discutir bastante isso com o professor. Mas acho que parte por aí uma legislação que ofereça mais garantias para o trabalhador, de forma assim, para quem realmente quem produz realmente tem o seu retorno. Eu acho que o trabalhador quer isso, só isso. O professor Marcos colocou bem, né? A gente Colocou. tem que defender o direito do trabalhador, claro, Preservando esses direitos, mas também com a atualização, a modernização. A gente passa por portos no mundo inteiro e percebe que muitos portos optaram por uma modernização com uma automatização. O nosso porto não pode desenvolver essa automatização plena, porque seria um prejuízo para essa mão de obra. A gente tem que discutir o que pode ser bom e o que pode ser negativo em relação a essa relação de trabalhador com o próprio porto. Aliás, uma comitiva acabou de vir do Justo. costa oeste dos Estados Unidos, né? Isso. Onde teve a oportunidade de ver o que é feito com relação a isso, que não é muito diferente do que é feito no resto do mundo. Exato. E o Porto de Santos não pode ser aquele Joãozinho do passo atrás, né? Exato. Ele tem que tocar a música que está sendo tocada. Exato. O navio que atraca aqui, o navio que atraca lá. A Lei 8.630 de 93, ela foi chamada de... Eu nunca entendi por que ela era chamada de Lei de Modernização dos Portos. Depois nós tivemos a versão atualizada dela e agora temos o PL 773, né? 777, é isso? Bom, muito bem. Quem efetivamente fez a modernização do Porto de Santos foi o capital privado, foram as empresas que vieram de fora. Muitas delas vieram de outros lugares. Nós temos vários operadores portuários de outros países. A Dubai Port está aqui em Santos, a Maersk e a MSC, a CM, a CGM, os chineses, todo o pessoal da celulose. Exato. Enfim, isso foi dinheiro de investimento, e os investimentos do capital privado empatam com os investimentos
do poder público agora com a construção do túnel, se é que vai sair, só para você ter uma ideia. Exato, e ficamos muito tempo sem investimento público no Porto de Santos. E aí fica esse debate, mas eu vou um rápido intervalo, nós vamos voltar com muitas informações, além dessas, né? Também citando que o governo do estado de São Paulo replicou aí o edital do túnel Santos-Guarujá, que prevê o aumento de 840 milhões no valor da obra. A nova versão traz alterações técnicas e operacionais também. Vale lembrar que, além do reajuste no valor estimado do investimento, que passou de 5,96 bilhões para 6,8 bilhões, o valor total da obra hoje, daqui a alguns dias já não será mais. O governador Tarcísio também entrou na briga, literalmente, por conta do leilão do STS-10, sobre as suas restrições. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre elas e o porquê o governador também fez isso, né? Também o TCU reconhece a legalidade da cobrança por guarda provisória nos terminais. O Marcos Muniz vai falar a respeito disso, porque há uma cobrança aí, a gente teve muita reclamação de operadores logísticos, né, principalmente aqueles que têm os armazéns. Por outro lado, também, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos, escolheu o deputado Murilo Galdino, do Republicanos também da Paraíba, ambos da Paraíba, para presidir a comissão especial, justamente para debater o projeto que atualiza a lei dos portos brasileiros. Mota também anunciou o deputado Arthur Maia, do União da Bahia, como relator. A gente vai a um rápido intervalo, entre outros assuntos, também destacando que a Autoridade Portuária de Santos pode ter uma nova sede, né? Aí você fala assim, poxa, uma nova sede em Santos? Não, a nova sede poderá sair no Guarujá, propriamente dito em Vicente Carvalho. Quem afiançou a informação foi o presidente da Autoridade Portuária, o Anderson Pomini. Em nome de M. Muniz Logística, Soluções de Comércio Exterior, há mais de 25 anos aí com você. Você que é empresário, você quer importar, quer exportar, quer levar a sua carga, logística, aquilo tudo que você precisa operacional para a sua carga, toda a empresa que você quer aí com uma parceria, consulte a M. Muniz Logística. É muito fácil, mlogistica.com.br. Você pode acionar pelo 13.469-8686, ou se você preferir, como diz o Marcos Molina, né, Marcos? Esse QR Code aqui, ele dá a possibilidade de você acessar muitas informações. Eu vou até mostrar na câmera do Marcos Muniz, aqui, está aqui, ó, QR Code, você vai acessá-lo e vai ter mais informações de toda a equipe e de todos os serviços, né, Marcos? A M. Muniz presta para todo o mercado nacional. Sem dúvida, Eduardo. Você tem uma sinopse da empresa, do que fazemos, sim, quais as certificações, qualificações que nós temos para atender. Né? É isso aí. A gente vai um rápido intervalo às 9h03. Deixa eu mandar um abraço para o Marcos Sanches lá no Guarujá, ou melhor, Antônio Sanches. Marcos é o Marcão que está lá também. O senhor Roberto no Empório, a dona Silvia, esposa. Ele pede para me mandar um abraço. Eu não conheço, mas vou mandar esse abraço aqui. Um abraço a ele, é o Luizinho, que está na Irlanda. Professor Hélio Alite, já esteve na Irlanda? Não, nunca estive. Também não. Eu sei que é a terra do U2. Sim. E teve aquele conflito muito triste, né, envolvendo Sarajevo, né? Existe até uma música, mas dizem que a Irlanda hoje é um país... Conhece a Irlanda, Marcos? Não. É um país extremamente progressista, usa muita tecnologia e tem muitos brasileiros que lá atuam profissionalmente. Então, um abraço, Luizinho, aí na Irlanda, um abraço para você, especial aqui também. O César Morgado está em Liverpool, na Inglaterra. A gente vai fazer uma live com ele lá da Inglaterra, lá quando a gente fala do Reino Unido, muitos brasileiros também andam comentando a dificuldade de permanecer profissionalmente lá pelos lados da terra dos lords ingleses também. Rápido intervalo e eu volto já. Aí sim vamos mergulhar em todos os assuntos. Diga, Virgínia. Dirinha Couto, bom dia, amigos. São Bernardo, muito frio. Bom dia, Dirinha. São Bernardo, muito frio, com certeza. Pela manhã eu observava aí na casa dos 12 graus, né? E um abraço também, já que estamos falando de São Bernardo, ao Rogério Perim. E vou mandar outro abraço, lá também está gelado. Lá em Florianópolis, o Bento, que manda sempre imagens lá de Florianópolis, é da Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina. Eu volto já, não saia daí. Chega à conclusão que o São Marcos já está dando... Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Somos desafiados a propor novas soluções todos os dias. Movimentamos, projetamos e cuidamos da sua carga a cada amanhecer. Há mais de 20 anos no mercado,
A M Muniz Logística tem como foco principal oferecer todo o suporte necessário para a importação e exportação de cargas com agilidade, eficiência e segurança. Com estrutura junto ao Porto de Santos, a M Muniz Logística possui filial e pontos de apoio em mais 12 estados, nos principais portos e aeroportos. Conta com uma equipe eficiente e experiente para planejar, estruturar e acompanhar todo o fluxo logístico, da importação até a entrega no destino. Possui frota para todo tipo de demanda, com segurança, pontualidade e eficiência. Veículos novos e monitorados em tempo integral via satélite, garantindo a rastreabilidade necessária para oferecer a melhor performance do mercado. Com uma gama de serviços completa, a M Muniz oferece gestão integrada das operações aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos diariamente com nossos serviços especializados e voltados para negócios internacionais. Possuímos ainda certificações e homologações que avaliam nossos serviços. Conte com nossas soluções customizadas. M Muniz. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Engeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia, Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse engeplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Engeplus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engeplus, apresenta o Residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Hammer Martelo de Ouro. Querido, porque é um espaço, uma oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? Um mestre aqui, o Ronaldo Internacional Martelo de Ouro, Hammer. Ronaldo Hammer, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre a tua equipe aqui na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191, o telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 97408-5990. Ronaldo, obrigado pelo carinho da atenção aqui. Sempre cheio a oficina, graças a Deus, sempre cheio, e eu que agradeço a presença de vocês aqui. Não, a gente era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria de Trabalho do Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado, como atendeu? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002. Aqui em Santos, desde 2007, né, eu tenho mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, os países da União Europeia já fizemos trabalho lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando o nosso. Então, vamos olhar, pessoal, aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Hammer, com essa capacidade, ao mesmo tempo, com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui,
ele já esteve na Alemanha. Repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. E tem outros países aí também, não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. E ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar esse serviço. Isso, mouse parou. Já estamos de volta aqui com o nosso painel do Porto desta quarta-feira, recebendo o Marcos Muniz, empresário, também o professor Hélio Alite. Virginia, aqui, quem não está me vendo, está apenas me ouvindo, estou aqui com a minha plataforma aqui fechada, né? Mas você está me ouvindo normalmente, mas está acompanhando aqui os nossos dois convidados, o Marcos Muniz e também o professor Hélio Alite. O professor me mandava ontem, né? Mandou de alguns dias atrás também, na verdade ontem que me reencaminhou aqui, reenviou foi a Virginia, esse trabalho bacana aqui, né? Quando eu falo de capacitação, quando eu falo de qualificação do trabalhador, é algo que o Marcos, inclusive, bate muito na tecla, né, Marcos? Não dá para formar apenas o profissional por acaso, tem que ser na acepção da palavra, e aí Muniz tem essa preocupação. Mas o professor Alite mandou aqui um currículo, um trabalho bacana, né? É a Masvlak Consulting, né? É empresa brasileira de origem holandesa, especializada para a criação, desenvolvimento de cursos híbridos de treinamento e capacitação para atualização e aperfeiçoamento em diversos níveis para qualificação profissionais das áreas da logística, gestão portuária e de transportes, shipping e sistema de comércio internacional. A Masvlak tem sólida experiência na criação, edição de produção de conteúdos instrucionais, customizados e as mais diversas necessidades e aplicações, livros, artigos, apostilas. Quando surgiu esse trabalho, que é gigantesco, né? Várias universidades, vários institutos, a gente tem aqui uma história muito bonita e o professor está envolvido nisso. Basicamente eu trago essa experiência do norte europeu, né? Que afinal de contas o nosso porto, ele é um porto europeu, ele é a soma de vários países que aqui vieram e aí no século XIX construíram o grande porto da América Latina. Então eu trago muito essa visão de treinamento, de preparação de profissionais nesses terminais, não só de porto, mas de mar. E trouxemos para as empresas aqui do Brasil, Senai, Fundação Senep, todas as universidades, enfim, a importância de você dar um treinamento alinhado, afinal de contas, nós quase que não conseguimos fazer isso com o futebol, não é? Mas durante muito tempo nós nos espelhamos, por exemplo, na organização do esporte em outros países. Se a gente faz isso para o esporte, a gente não tinha que fazer isso para o porto? Sim. Então é um trabalho que começa no meu primeiro estágio profissional, em 89. Eu fiquei 2 anos no norte europeu fazendo um estudo de como estavam a capacitação de trabalhadores e principalmente as tecnologias dos terminais do norte da Europa. Foram 12 portos. Esse trabalho ele foi custeado pelo Ministério dos Transportes, onde eu estava lotado, e aí começa a minha aventura, começa a minha história, não é? Aqui trazendo para o Brasil essa experiência de treinamento que é evidentemente contagiante, ela é muito, muito forte, muito consistente, e temos que evoluir nisso. É importante a gente entender também, né, Marcos, que quando a gente fala em capacitação, qualificação do trabalhador, tem alguns agentes que têm que ser envolvidos nisso. Não apenas quando a gente fala na empresa, mas organismos como o próprio governo federal, governos estaduais e aqui, por exemplo, propriamente dito, o próprio governo municipal. Quando a gente fala em capacitação, a gente está falando agora em preparar o futuro dessa mão de obra, que se vem a modernização, como o professor muito bem disse, ela tem que ser abraçada, tem. A gente não pode deixar de lado uma modernização que vem também para auxiliar, mas ao mesmo tempo a gente também tem que qualificar, porque essa modernização, essa tecnologia precisa de pessoas preparadas para utilizá-la. Se não tiver o preparo, existem coisas básicas no trabalho, existem, mas vão se aprimorando novos equipamentos. A gente vê a autonomia, por exemplo, em portos. Hoje a gente tem portos, como por exemplo na Holanda, temos o porto de Rotterdam. Eu recentemente mostrei aqui até no programa o porto do Pecém, adquirindo 100 caminhões autônomos, que não terão ali nenhum... E AGVs. Exato. Experiência holandesa nisso desde 1990. Corretíssimo. E isso traz para o trabalhador aquela sensação, estou perdendo meu emprego. Mas automaticamente não caminha, não conduz, Marcos, para se preparar melhor? Na realidade, existem outras formas de trabalho, né? Outras formas de trabalho que foram colocadas e não existe uma perca daquela
posição, existe uma questão de mudança da sua atividade, aliás, aperfeiçoamento da atividade que é hoje. Nós temos um exemplo muito claro, né, que é a entrada no comércio exterior do sistema Siscomex, né, que começou em 93, depois foi evoluindo, agora tem uma outra evolução aqui com o do INPE e tudo mais. São formas de trabalho que foram colocadas que profissionais precisaram se adaptar, né? E nesse interim, a gente entendeu aqui, o Eduardo, principalmente muitos colegas do despachante aduaneiro e assim mais, alguns não tiveram interesse de mudar, de acompanhar, isso é uma realidade, tá? E outros sim, então a gente precisa dar esforço para essas pessoas que realmente querem mudar, e a gente tem esse problema hoje. Na universidade, eles não querem mudança, né? E nós somos partícipes da globalização, não é isso, professor? Sim. E nós somos uns concorrentes. E não ficaremos fora de todos esses processos. Exato. Nós, em breve espaço de tempo, nós não teremos mais agências bancárias por motivos que nós já estamos vivenciando, né? Nós não precisamos mais dos bancos para pagar as nossas contas, e isso foi um processo que foi acontecendo. Eu pergunto para meus alunos, vocês têm algum parente bancário? Antigamente todo mundo, minha irmã é caixa de banco, meu pai é gerente de banco. Banco, como a gente conheceu na década de 80, com aquelas fileiras todas de caixas, as baterias de compensação de cheques, tudo isso foi desaparecendo e é só um exemplo dentro de outros mais. O pessoal reclama muito na área portuária de que eles estão preocupados, na verdade, que com a eletrificação as empilhadeiras serão elétricas, os RTGs estão sendo elétricos, todos os outros equipamentos portuários são elétricos. Só que nossa experiência em termos de manutenção e operações são com equipamentos que funcionam com combustível fóssil. Ou seja, nós não vamos poder perder muito tempo decidindo ou ficando na divagação se vai ser elétrico ou vai ser a diesel. É uma coisa que já está em curso. Sim. O que a gente tem que entender, assim, um país que tem um colapso de educação assim, de muito tempo, né? E essa questão do investimento propriamente na base, né? Que é o aprendizado, ele sofre mais. E o nosso país está sofrendo nesse momento, porque nós não criamos um potencial de mão de obra qualificado. E agora nós temos esses colapsos incríveis, né? Que hoje tudo se utiliza um app, né? Para tudo, no celular, até o governo utiliza muito bem. A própria Receita Federal vem criando sistemas que... O nosso sistema de comércio exterior, eu acho que é um dos melhores do mundo, porque a Receita tem todo o controle de tudo que entra em qualquer parte do país, né? Ficou mais evidente, ficou mais fácil para o profissional, tá? Mas a gente precisou mudar. Agora, Marcos, não causa estranheza, professor Alice também, não quero desfazer de ninguém, mas a gente tem muitas autoridades que podem falar da questão portuária, muitas pessoas, aqui na frente de duas, por exemplo. Mas o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos, ele tem uma importância muito grande no contexto político, tem, porque preside a Câmara dos Deputados, porém, ele é o responsável, nesse momento, por presidir a comissão especial que debaterá o projeto de atualização de leis dos portos. E quando você fala em leis dos portos, ela é muito abrangente, ela envolve muitos entes, muita coisa envolvida e algo que a gente sabe que é importante para o funcionamento dos portos. E aí ele define alguns nomes, como, por exemplo, o deputado Murilo Galdino, que eu fui dar uma pesquisada, não é do setor, não é uma pessoa que eu conheça por primar em relação a isso, não estou te falando dele, mas também para que ele possa ser o presidente da comissão especial que debaterá o projeto que atualiza os portos. E também escolheu o deputado Arthur Maia, do União da Bahia, como relator. Professor e Marcos, a gente deveria ter envolvido nisso pessoas que são literalmente ligadas à questão de gestão portuária ou pessoas que são conhecidas por atuário. Professor, primeiro, a sua opinião em relação a isso. É algo muito importante, mexe com todo o funcionamento dos portos brasileiros, essa mudança de lei. E aí a gente tem ali à frente de quem está comandando isso, pessoas que não são do segmento. Exatamente. Mas o que mais me preocupa é o fato da gente ter uma aspiração por uma lei de enorme importância nacional e a gente não consegue fazer o leilão do TECOM 10. A gente não consegue fazer um edital e um organismo legal para fazer um leilão de uma parte portuária. Ou seja, qual é a moral que tem, vamos dizer assim, o Congresso e a própria ANTAC
quando não conseguem fazer a sua parte de maneira célere e como atender às necessidades dos usuários, principalmente, e levando em consideração a tradição dos trabalhadores, tudo que eles fizeram. A questão não é só trocar o trabalho portuário. O trabalho portuário, hoje, a situação é a seguinte: o trabalhador portuário avulso, como a gente conhece, ele já está no caso. Por quê? Ele já passou de 50 anos de idade. Eu sei porque eu dou treinamento para esses rapazes. O Marcos ainda há pouco falou alguma coisa que é a importância da experiência. Sim. Eles trazem essa experiência para a moçada que está vindo. Enfim, esse processo ele tem que ser um processo muito bem orquestrado. Exato. Ele tem que ouvir todos os agentes. Isso não está sendo feito. Sim. E aí é aquilo que eu te falei. Nós estamos pensando hoje em fazer uma licitação para uma área de oferta de empregos, que é a área do TECOM 10, Sim. que vai oportunizar muitas coisas e não saiu do papel. Ô Marcos, isso que o professor Hélio colocou com propriedade, a gente percebe que o próprio governador de São Paulo reclamou nos últimos dias a falta de uma transparência e o porquê impedimento, por exemplo, quem já opera aqui, né, no Porto de Santos, não pode participar pelo menos da primeira etapa, né, no primeiro lote para o leilão. Isso significa que vai poder participar do segundo. Se houver no primeiro o acerto do vencedor, disso não terá segundo, só no segundo. E aí envolve justamente isso: a transparência, o preparo, a garantia de criar alguns novos empregos, novas vagas e até de investimentos. Quando a gente fala isso, justamente os entes, né, que deverão estar envolvidos, aqui localizados, né, como o governo do Estado de São Paulo, aqui mesmo, no local, dentro do Porto, a gente tem tudo isso comandado por Brasília, de pessoas que, propriamente dito, talvez não conheçam nem o funcionamento mínimo de um porto. Eu costumo falar, Eduardo, que existem muito alienígenas verbalizando e contextualizando sobre o planeta Terra, né? Quando você não entende o que faz, procure quem entende. Isso não vem sendo colocado, não vem sendo feito, até porque existe uma vaidade muito grande, né? De você entender e reconhecer que aquela pessoa é capaz, né? Um universo muito grande de pessoas querendo notoriedade, né, sobre o assunto, sem efetivamente ter nenhum conhecimento. Tem que ter um mínimo de conhecimento para se colocar uma situação como essa. Agora, o Sudeste tem uma falta de representação muito grande política. Isso aí é histórico, né? Então, o Porto de Santos, nós temos pessoas que conhecem o Porto de Santos, engenheiros aqui, que eu conheço muito bem. O Barreto mesmo esteve aqui, é uma pessoa extremamente conhecedora de todos os berços de atracação e tudo mais. E às vezes essas pessoas deveriam ser chamadas em algum momento para eles opinarem de uma coisa que eles realmente conhecem. Né? Eu acho que você sabe melhor quem sente na pele, professor. Exatamente. E isso não vem acontecendo, as opiniões vêm de cima para baixo, com pessoas que não sabem, e aí a gente presencia que aquela lei que foi criada, na prática, ela não vai funcionar. Tanto é verdade que essa legislação sobre a cabotagem, ela vem se esticando aí há anos e anos e anos. É BR do mar. E não se consegue se estabelecer uma forma de colocar isso, o chamado feeder lá na Europa, na China funciona muito bem. No momento que o governo ele não tem recursos para basicamente construir terminais, responsabilidade preventiva privada, ele só tem que estabelecer métodos iniciais e dar o start. E não a cada momento se criar um adendo, porque quem é competente para fazer isso? Para que existem as agências reguladoras no Brasil? Exato. Eu até agora não entendi. Perfeito. O tamanho do estrago. 3 anos divagando com relação à licitação do STS-10, elaborando o edital, preparando tudo. 3 anos. Vai levar mais 1 ou 2 anos para acontecer, e depois vai levar mais 3 ou 4 anos para construir.
Ou seja, nós não estamos precisando de trabalhos, nós não estamos precisando, isso tudo gera riqueza, gera trabalho, ou seja, precisamos de uma celeridade. Realmente, nós não temos porto em Brasília, o Lago Paranoá não vai porta-container. Tá? E o pior, professor, se me permite, eles não consultam as pessoas que militam há tantos anos. Quantos anos, professor, por exemplo, está nessa área? Seguramente desde 86. Então, como eu sei o Marcos. E aí, eu ontem ouvi alguns repórteres de Brasília até tentando tirar do deputado isso. Ele dizia que é algo que qualquer um pode fazer, desde que trate com responsabilidade. Eu te vejo com respeito ao deputado, presidente da Câmara, mas não é todo mundo que pode fazer. Você precisa de uma discussão. Veja como também há uma irresponsabilidade, de certo modo. Olha a notícia que eu vou passar agora para vocês. E aí o professor e o Marcos estão aqui. Ô Marcos, você para conseguir um licenciamento para a tua empresa, quando a gente fala tem licença ambiental, é uma loucura, né? Você tem que preencher vários requisitos para obter isso. E preste atenção, projeto de lei propõe dispensa de licença ambiental para a dragagem dos canais dos portos brasileiros e pode afetar todos os nossos portos. A proposta foi aprovada no Senado e já retornou, ela foi aprovada semana passada, já retornou para a Câmara dos Deputados. Para que você tenha uma ideia, professor e Marcos, a dragagem de manutenção dos portos deve ser dispensada de licenciamento ambiental, segundo o Senado. O que prevê o projeto? A gente pega o projeto, ele cria uma lei geral do licenciamento ambiental, que chama-se Lei 2.159 de 2021. Olha o tempo que leva para se apreciar como boa ou como ruim. Que aprova com mudanças pelo Senado o fim, né, desse licenciamento obrigatório. E foi criada agora como votação no final do mês de maio e agora no mês de junho para que se coloque. O serviço é executado, por exemplo, para a dragagem no Porto de Santos, ele visa evitar assoreamento, para manter a navegabilidade, para manter um canal de navegação da melhor maneira possível. Se você não precisar mais desse licenciamento ambiental, você não tem a obrigatoriedade de quem vai fazer o serviço, o descarte daquele material, como ele vai fazer o seu trabalho que vai produzir. Porém, os nobres senadores disseram que o modelo atual, que é previsto aí na resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA 454/201, além de outras normativas, eles viram, ou visam também, além de promover a fiscalização das atividades para a proteção do ambiente, de saúde pública e segurança da navegação, como normas de autoridades marítimas. Eles se conflitam no entendimento, Marcos. Eles querem terminar uma coisa, ao mesmo tempo eles dizem que é para manter toda a qualidade do trabalho dos canais portuários. Eu não vejo assim. Ontem eu li artigo de 3 ou 4 especialistas e dizem, se você tira uma norma que prevê, você pode até flexibilizá-la, facilitar, mas não extinguir ou criar uma normativa que diga o seguinte, a partir de agora não precisa mais. Eduardo, nós precisamos simplificar o país, simplificar legislações, ficar bem claro, o que a cada momento nós presenciamos são inúmeras leis ineficientes que engessam o empresariado, tira todo o investimento do país. Nós estamos criando uma temeridade gigante até para o investimento nos portos. Hoje, mesmo criando a PPP, não se aparecem empresas com interesse nisso. E quando aparece, o próprio exemplo foi essa questão do aumento em quase 800 milhões, o túnel, em função da temeridade jurídica, que foi colocado lá, e logística. Porque hoje, para você trazer o maquinário, professor Alite, para fazer esse túnel, você só tem um acesso, mar. Exatamente. E você não consegue acesso, você tem ideia de construir o túnel, foi observado que você precisa trazer o material. Sim. Você só vai trazer esse material com logística. Mas a logística que se tem para trazer esse material, se eu colocar um tatuzão para fazer a escavação aqui, eu só tenho como acesso o mar. Eu não consigo cruzar aqui para entrar no canal da perimetral para trazer um equipamento gigante para fazer essa obra, Agora, é o que eu falo, existem alienígenas falando sobre a Terra, só querendo notoriedade, nada vai sair, estão falando em milhões, mas efetivamente não. O dia a dia, quem está vivenciando, ele não quer saber se entra 1 milhão, 2 milhões, quanto será, ele quer realmente a obra, que ela seja rápida, porque eu acho que todo mundo está acalentando aqui
que venha novos empregos para a cidade, novas formas de trabalho, e efetivamente o brasileiro pare de ficar recebendo subsídio do governo e volte a produzir, né? Nós temos aí quase 12 estados brasileiros que tem mais gente recebendo auxílio do governo do que com carteira assinada, né? Aí, em algum momento, isso vai colapsar, né? Aí nós temos esse grande problema aí com os aposentados, né? Já vamos entrar em outro assunto, mas acaba você tendo essa temeridade gigante com tudo, porque a política está enraizando. Eu costumo falar, Eduardo, a política está destruindo o futuro desse país. Se você não está errado, não, Marcos. Né? Quando a gente fala em política, professor, ela é importante para a vida de todos nós, o país, é claro. A gente vive a política no dia a dia. Ela é até parte importante de decisões, criação de leis, para que caminho vamos. Mas, se nós não tivermos uma definição com relação a isso, com o próprio entendimento deles, que são os atores disso, tanto a Câmara Federal como o Senado, a gente vai acabar criando problemas, não soluções. Veja a situação que hoje o Brasil vive de forma com a sua economia. Se aumenta impostos para tentar fazer caixa. Você não facilita a vida nem do brasileiro, nem do empresário. No Brasil, por exemplo, ser empresário é como se você tivesse algo maldito para levar na sua vida. E não é. O empresário, ele gera recursos, ele gera emprego e notabiliza-se pelo quê? Por aumentar o nosso PIB também. Quando a gente fala em porto, né, professor, com a sua experiência, os portos brasileiros são mecanismos importantes. A nossa receita maior do PIB vem através dos portos brasileiros. E quando a gente percebe que os entes que deveriam estar envolvidos não estão, e aí você vê o Hugo Mota, com todo o respeito que me mereça, deveria ter uma simplicidade em entender que não cabe a ele definir, né, e ele pressionando, né, várias autoridades, inclusive ontem foi perguntado a ele o porquê dele não chamar pessoas especializadas nisso, e aí o próprio governador de São Paulo disse que ele gostaria de participar com alguém, né, do governo de São Paulo, uma equipe, uma comissão, porque ele tem participado de vários eventos, ele até citou, estive com pessoas de Santos, do Porto de Santos, de outros portos, o ministro Silvio Costa Filho lá, e o próprio ministro Silvio Costa Filho não foi chamado. A gente tem aqui a possibilidade de ouvir essas pessoas. Então, quando a gente pega, lá no começo do programa que eu citei, a qualificação, o aparelhamento dessas pessoas, a própria modernização dos portos, ela passa por tudo isso, né, professor? E se a gente não tiver as pessoas que são preparadas discutindo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Pois é, então é a hora de transferir a decisão, o planejamento, a estratégia para os seus respectivos setores, ou seja, o que é importante para o porto tem que ser resolvido no âmbito do porto, na sua região, na sua macro-região. Isso vale para o estado de São Paulo e vale para todos os outros estados. Quando você centraliza as decisões exatamente num congresso absolutamente descolado da nossa verdadeira agenda, daquilo que a gente precisa, enfim, a gente não consegue ir a lugar nenhum. Exato. A gente fica ancorado. E o porto... O navio fica amarrado no porto, mas sim, o bom é o navio que navega. É o navio que vai para lá, vai para cá. O bom é navio navegando, não ancorado. E nós estamos ancorados. Sim. Ô, Marcos, essa questão, mudando um pouco de pauta e de tema, em relação ao que disse o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, ele deve vir em Santos, inclusive, sexta-feira. Deveria estar aqui, dia de José Bonifácio, deve despachar vários aí, documentos que o governo do estado de São Paulo deve fazê-lo, mas ele fez questionamento também com relação ao edital aí, do TECOM, porque está se colocando que os atuais ocupantes, ou aqueles que têm ali os seus terminais, não possam participar. E como o DP World, Santos Brasil, e dando opção para quem vem para participar do primeiro. Só numa segunda etapa do leilão, sim, com todos os participantes que estão aqui. Isso gerou uma controvérsia muito grande. O governador até citou, né, que essa questão, pelas restrições, ele quis entender, solicitou até um ofício, né, à Executiva Federal sobre essas restrições impostas pela Agência Nacional de Transportes, que foi a ANTAC. Causa um mal-estar também, né, o Marcos? Dá a impressão que você... mas se deixar os atuais operadores participarem, vira um monopólio. Ora, no osso, eles estavam aqui. Agora, no momento você fala no maior terminal retroportuário do Brasil, você não deixa eles participarem, Marcos? Eduardo, acho que assim, para a cidade, para a região... Sim, mano. O terminal de Bandeira Branca, para nós, seria um melhor terminal que traria mais empregabilidade e segurança para a nossa cidade, né? O terminal de Bandeira Branca. De outra forma, você cria um monopólio gigante. Isso aí que a gente precisa ter muito cuidado. Sim. Mas, para que, volta a perguntar,
para que servem as agências reguladoras, Eduardo. Exato. Tá? Então, isso é a competência da agência reguladora. Então, quando você põe o edital, qualquer um que cumpra aqueles requisitos tem que ser homologado para participar. Esse segundo momento, que se isso vai criar um monopólio, um oligopólio, o que for, quem tem que realmente regulamentar são agências reguladoras. Exato. E ponto final. Sabe? Precisa urgente colocar isso para licitar, colocar já a empresa, dar segurança jurídica para essa empresa. Por quê? Esse terminal, professor, todos estão, inclusive a cidade de Santos, o Executivo Santista e assim mais, eles estão muito entusiasmados com esse terminal, de olho nas contrapartidas. Porque essas contrapartidas, Eduardo, gigantes. Contrapartida para esse terminal, pelo pouco que eu li, é a construção do terminal de passageiro. Assim como todo o envolvimento ali no entorno, né? Toda a logística de acesso para os passageiros. E melhor, para a nossa atividade, margem direita, único acesso ao porto, viaduto da Lemoa. Tem 30 anos esse viaduto. Esse é o único acesso para a margem direita. Tá? Margem esquerda, você tem um acesso que é uma rua urbana, a Rua do Adubo. Então, nós vamos viver isso, há quanto tempo nós viemos falando isso? Aí, a cada momento, aparece alguém querendo notoriedade da política, falando que isso vai acontecer. Então, é uma grande mentira, porque isso só vai acontecer, esses dois acessos, se alguém licitar o STS-10, que a contrapartida é melhorar os acessos, né? Melhorar todos os acessos, além da construção desse terminal. É isso que precisa se entender. Nós precisamos de obras de acesso urgentes para ontem. Agora, a cada momento, você tem um meio ambiente que, óbvio, você precisa ter o cuidado, a cada momento, se criar uma certa burocracia para que você tenha investimento com geração de emprego, e você fecha os olhos para inúmeras invasões irregulares que tem em toda a nossa ilha. Isso sim está comprometendo o meio ambiente. Isso sim está comprometendo e muito o desenvolvimento de muitas empresas aqui. E se fecham os olhos. E a política sabe disso. Né? Então vamos ser mais sérios, vamos ser inteligentes e falar para a sociedade o que realmente está acontecendo. Exato. Nós temos uma ilha que é cercada por invasões, por ocupações irregulares, que depois o poder público não consegue reverter aquilo num bairro, não consegue se estabelecer uma escola, um posto de saúde, né? Um posto policial, saneamento básico, tudo isso em função do que eles fecharam os olhos lá atrás. Exato. E aí nós temos hoje inúmeros problemas de alagamento, em função de que o rio tinha 1 quilômetro de largura e hoje ele tem 2 metros, virou um canal. Então, essa é a verdade da nossa região. E não é diferente nos outros locais. Tá? Por quê? As invasões acabam sendo legalizadas, o cara invadiu, e para a gente tirar ele, a gente tem que dar uma outra propriedade para ele. Eu vou dar 2 exemplos. Diga, professor. Na margem esquerda, Guarujá, Ilha de Santo Amaro, onde tem os terminais de grãos TEG, TEAG, Termag, você tem a grande favela de Conceiçãozinha. Sim. Onde os barracos estão a 30 metros do pier de atracação dos navios. Ali não existe o chamado ISPS Code. Exato. Não é? Exato. Do outro lado, do lado do terminal de veículos, né, do TEV, Santos Brasil, para quem está olhando para a Ilha do Santo Amaro à esquerda ali, onde tem a torre de transmissão que vem da linda Itatinga, nós temos a favela da Prainha. Sim. Então, alguém está do lado errado. Não estou execrando a comunidade, a comunidade está instalada no lugar errado. Exato, porque alguém permitiu. Alguém permitiu. E esse alguém chama-se político. Exato. E aí, a gente, antes de ir para o intervalo, em cima até do que o Marcos colocou, professor, a gente precisaria fundamentalmente ter um grande estudo e promover o seguinte, aqui não dá, aqui não pode ficar, eu tenho que te passar para outro lugar. Quando a gente fala, por exemplo, agora do túnel, que inclusive houve aí republicado o seu edital do túnel Santos Guarujá, e aí o que o professor falou, o Antônio Sanches aqui do Guarujá, até mandou um abraço aqui, falou, entrevista o prefeito Farid, né? Vamos manter em contato com a comunicação. Ele diz o seguinte também, né? A cada momento se inventa alguma coisa, se muda o edital, se muda a data, agora se mudou o valor. Eu até perdi o conteúdo total, porque a gente mudou aqui de computador
moderador, Antônio, mas eu um pouquinho gravei seu aqui e deixei conseguir mantê-lo, né? E ele diz, vão se criando fatos para dificultar a feitura desse túnel. E ele diz, eu já passo a temer e a duvidar que ela será providenciada. Professor e Marcos, e a gente vê que os valores, a gente sabe que isso seriam alterados, isso em obra pública é natural. Sempre há essa modificação. O problema maior é que os prazos vão sendo modificados, o autor do projeto passa a entender o que ele pode e o que ele não deve, e eu vou lembrar, um consórcio português e chinês que se manifestou não diretamente, quer entender o processo todo da licitação, o processo todo de quantos anos caberá a ele do seu uso, o valor a ser explorado para essa travessia, e cabe aqui a indenização de quem terá que deixar o lugar, muito bem observado pelo professor Elite. Aí o governo do Estado de São Paulo falou, eu não sei, passou para a União, que a União é a detentora primeira do projeto, a União até agora não respondeu, Marcos. Isso, aqui, normalmente essas terras são da União, né? Sim. Que são áreas próximas ao porto, né? Próximo ao costado. Da poligonal portuária. Exatamente. Então. Tem margem esquerda agora, já a margem direita Santos. Exatamente, né? Então, assim, de tudo que aconteceu nesses últimos anos do porto, o professor Alite, você pode até também colocar um pouquinho o seu palpite, foi a questão do zoneamento do porto. Eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu com o porto. Necessariamente, quem vai investir no porto sabe que aquelas áreas X, Y e Z são apropriadas e foram homologadas para aquele tipo de mercadoria. Isso foi uma coisa. E o aumento da poligonal, eu insisto em falar, precisaria triplicar ou quadriplicar as poligonais do porto. Sabe por quê, professor? Porque vai mudar a política do município e essa política, a cada momento, coloca o seu plano de governo. Exato. Porque plano de reeleição deles. Sim. Tá? Esquece do principal, que é a geração de emprego. Né? A geração de emprego tem que ser perene em qualquer plano de governo. Né? Emprego de verdade. Né? Emprego com carteira assinada, da forma que tem que ser. Não isso que estão colocando aí. Né? Ninguém vai viver, professor, vendendo miçanga. Né? Economia criativa é muito bacana, legal para quem está já com a sua fonte de renda ok, e ela faz aquilo ali, ou até como terapia, como acontece na Holanda, em Amsterdã, que o professor conhece muito bem. Aqui, a gente sai para ganhar dinheiro, porque a gente vende o almoço para comprar a janta. Antes de ir para o intervalo, então, muito bem abordado pelo Marcos, vou pegar, professor, com a sua experiência de tantos anos na preparação, na capacitação, né, daquele que vai ocupar áreas estratégicas dentro do processo todo do porto, tem que haver um modelo, a gente tem que definir um modelo. A gente vê muita discussão, não estou desfazendo de nenhum, né, dos eventos que acontecem portuários, né, a gente tem aí vários, né, não somente em Santos, mas também no Guarujá, mas espalhados pelo Brasil, e eles acontecem de diversas formas, né, mas a gente nunca vê a discussão desse modelo portuário, né, a gente percebe, como muito bem lembrou o Marcos, muitas empresas chegando, investindo pesado, dando contrapartidas às cidades portuárias, isso não é exceção apenas a Santos, mas a gente vive aqui. Nós estamos aqui no maior porto, se eu estiver equivocado, me corrija, do Hemisfério Sul. Até recentemente foi até, mais uma vez, colocada essa condição, no maior porto. Mas qual é o modelo ideal, professor, com a sua experiência, se é que a gente está seguindo o caminho correto? A gente tem uma autoridade portuária alinhada com as necessidades do condomínio portuário. Pois não. A partir do momento em que ela está anos-luz atrás do que os terminais estão fazendo, ela deixa de atender as demandas. Então, ela já está atrasada com a poligonal. A gente tem visto aí iniciativas, boas iniciativas, como o condomínio da Praia Grande. O condomínio logístico da Praia Grande é uma realidade. Sim. Recentemente, eu tive com o secretário de novos projetos de São Vicente, que eu não sabia nem que tinha essa secretaria lá, o Alexandre Ferreira. Trouxemos ele aqui, né, Marcos? Trouxemos aqui excelente, no programa. Ele tem uma visão muito boa das coisas. Correto. Sabe? Então ele sabe que o que São Vicente Continental é estratégico para você ter um buffer de cargas, os dépots e tudo mais, para chegar no porto. Agora, a autoridade portuária está alinhada como? Com relação a essas movimentações. Sim. Ela está isolada, fazendo um papel muito burocrático, para o meu gosto. Não estou dizendo que não tiveram boas ações, claro, tivemos, especialmente nos últimos anos, boas ações, eles terminaram com um resultado financeiro muito, muito satisfatório, a ponto de poder até pagar a construção do túnel. Sim. Né?
Mas eu acho que o nosso modelo de orientação, né, porque afinal de contas nós não temos que pedir para o terminal A ou B dizer para onde vai ser o acesso. O Muniz acabou de falar, eu que tenho que pensar em que o viaduto da Alemão é o único, eu que tinha que ter... E nesse contexto, professor e Marcos, nós tivemos a discussão na semana passada, e o governador estará aqui sexta-feira, é bom até, não ser cobrado, mas ser perguntado, né? Ele declarou que a terceira pista ligando o Planalto à Baixada Santista, quando a gente tem o foco dela, tem que ser o foco Porto, porque tivemos mais um pandemônio esses dias, e o Marcos sabe porque é um operador logístico, aí a Anchieta fechada, e teve acidente de imigrantes, tivemos um congestionamento de mais de 53 quilômetros. É uma situação surreal. O sistema, não tem plano B, nem C, nem D. O sistema Anchieta Imigrantes tem 10 pistas. Eu não posso nem falar sobre isso, que o craque está aqui do meu lado. Vai nos ajudar. O sistema Anchieta Imigrantes tem 10 pistas. 2 são para caminhão. Só. Sendo que uma foi orientada assim, a pista da direita é para você estar lá. Isso. A pista da esquerda é para você quando for ultrapassar. Então são Mas 2 pistas. Ficar. 2 pistas. Sim. E aí vem aquelas razões da física, que tem procedimento com relação a não poder descer caminhão pela Imigrantes. Ao nível de inclinação que a pista foi construída. E depois de devagar tudo, gostei muito daquela coisa que tu falou sobre os alienígenas discutindo. Vou levar isso para a sala de aula. Boa. Vou levar. Nós estamos discutindo essa ineficiência há pelo menos 20 anos. Não é de hoje que o sistema Anchieta ele ficou defasado. De novo, esse caminhão aqui tem 9 eixos. Agora eu vou perder. Tem 9 eixos. Será que ele faz a curva na Anchieta? Como é que ele faz a curva da onça na Anchieta? Quando eles criaram a curva da onça, eu estou falando como leigo. Você está falando desse caminhão, mas o Marcos vai falar para você que tem um bitrem. Sim, esse aqui é o do Marcos, mas tem um bitrem, né? E talvez o bitrem vem com paraquedas. E talvez tivéssemos até o tremião, sei lá, o homem está aqui. Mas eu quero falar o seguinte: quando eles construíram a Anchieta, eles podiam imaginar que um caminhão teria 9 eixos? Não. E um bitrem? Não. E um tritrem, um quadritrem, sei lá, com trem? Não, né? Então, o pior de tudo, para construir uma nova pista que atenda o modal rodoviário, correto, nós vamos levar 15 anos entre todos os procedimentos. Sim. E a feitura da obra. Isso, a parte ambiental, porque vai passar sobre a Serra do Mar de novo, tudo. Fora a construção, não é? Porque até me arrepia. Aí o Marcos até está coçando o cabelo, que ele vai falar, eu já virei avô, os meus caminhões já troquei todos, né, Marcos? O professor fez uma introdução perfeita aqui nisso. Não é para... vamos deixar bem claro. Deixa eu mandar um abraço para o Rodrigues aqui, que também está falando agora já, dizendo que a gente está criticando aqui autoridades importantes. Não é crítica, é observância e chamar a atenção delas. O painel do Porto não quer aplicar só a razão do problema, a gente quer aplicar a solução, Rodrigues. E aí, Marcos, quando discorreu muito bem o professor, a rodovia Anchieta data da década de 40 a 45. Que caminhão nós tínhamos operando naquela época? Caminhão toco. Desse tamanho. Toco, truque. Sim. Nós temos 22 pneus, né? Nessa composição aqui do LS, são 22 pneus. Esse equipamento aqui, são 22 pneus que você tem, tá? Esse é um LS que nós chamamos, né? Tem 2 eixos atrás, com capacidade de carregar 32 toneladas de carga. Normal, efetivado. Mas você hoje tem as composições descendo com os bitrem, né? Que você dobra esse número de pneus e, obviamente, capacidade de transporte, de peso. Então você tem ali 70 toneladas passando numa pista que foi construída há 40 e poucos anos atrás. Então, em algum momento, vai acontecer uma fatalidade, como aconteceu aí da queda da queda dessa passarela, né? Que ficaram 15 horas lá na Anchieta, para se entender que nós não temos nenhuma rota de fuga com relação a isso. Não. Isso vem se discutindo, e nada sai do papel. O professor falou bem, e já me preocupa, você imagina, com todo esse desenvolvimento, nós temos navios com capacidade maior, 366 chegando no porto, né? Tem inúmeros problemas hoje aqui no porto, mas os principais, né? O principal que a gente se reúne para falar sobre problema, né? É normal, discutir problema para tentar entrar na solução. Mas qual que são as causas, Eduardo? A gente nunca pensa nas causas, cara. Exato. As causas, ela vem de muito tempo. Sim. As causas de falta de investimento do governo
federal em infraestrutura do país. Tá? E agora nós chegamos num momento que o governo federal não tem recursos para isso e é obrigado a buscar iniciativa privada para cobrir uma lacuna infraestrutural que é competência do Estado, único, exclusivamente do Estado. Não faz sentido você arrecadar tantos tributos para zero retorno. Tá? Então você recolhe. Eu sempre falo da Marinha Mercante. A FRMM. O que significa? Arrecadação do Fundo para Renovação da Marinha Mercante. Há quantos anos não existe a Marinha Mercante do Brasil? Onde ela está? Ela já foi a 5ª frota mercante do planeta. E o que aconteceu? Simplesmente sumiu. Mas a arrecadação continua, que é uma contribuição, é pior que imposto. É uma contribuição. E assim você vem com toda essa temeridade e nem ninguém, Eduardo, não é ser agressivo com quem está na política, ou tem isso. Ninguém quer se indispor, o político não vai se indispor de chegar e falar assim, ó, esse recurso da Marinha Mercante, ele precisa ser investido na Marinha Mercante. Como não existe Marinha Mercante, ele precisa ser investido no porto, que é a maior arrecadação do Brasil da Marinha Mercante, que é o Porto de Santos. E esses recursos, sabe para onde vão? Para fazer barcaça no Amazonas. Subsidiada com recursos do Fundo da Marinha Mercante. Tá bom para você? Não, tá totalmente errado. Né? Tá totalmente errado. Errado. O porto que tem a maior arrecadação do país não tem a contrapartida dos recursos para ser investido nele. Deveriam ser usados então, nele. Nós não precisávamos de uma contrapartida de terminal, nada. Nós teríamos recursos para fazer tanto essa pista, porque é de extrema importância para o país, não é para a nossa região. Sem escoar, o pessoal está muito preocupado. A ponto seguinte, hoje quem está investindo no Brasil, porque hoje, em função da incapacidade do Estado de prover qualquer coisa, tá? Terminais, porque o Estado onde põe a mão, ele destrói a política. Foi assim na FEPASA, que nós tínhamos a FEPASA, uma das maiores companhias de ferrovia do mundo, viu, professor? Nós tínhamos mais ferrovia do que os Estados Unidos. O que é hoje os Estados Unidos e o que é o Brasil? Hoje o Brasil é um assombro, né? Perto dos Estados Unidos. Não temos nada perto Você entendeu? Aí você tem a companhia Docas, tal, tudo bem, foi arrendado, os terminais, tudo, se criou a autoridade portuária, né? Isso aí foi um momento que, assim, todas as empresas investiram no porto para ter infraestrutura. Aí, o que acontece? Todas as empresas do mundo, multinacionais, pegaram um pedaço do porto, certo? Sim. Então, hoje, o porto está dividido com americano, alemão, francês, né? Chineses, né? E tudo mais. Isso em função... Tu acha que esses países eles estão injetando essa infraestrutura no Brasil, tanto de porto quanto de ferrovia, porque eles gostam do Brasil? Não. Porque nós somos incapazes de prover infraestrutura rodoviária, ferroviária e de terminais para escoar. Então, para que eles não ficassem com a sua necessidade de recursos na mão da infraestrutura brasileira, eles criaram a infraestrutura dele. Então, hoje, para eles, está muito fácil. Presidente, eu tenho que ir para o intervalo, às 9h51, já estourei bastante o tempo, mas eu quero até agradecer ao doutor Roberto, lá do Guarujá, ele que é desenguardo aposentado e está me perguntando, vamos colocar, está no tema aqui, doutor Roberto, ele diz o seguinte, qual é a necessidade da autoridade portuária ter um novo prédio, e provavelmente no Guarujá, ou Vicente Carvalho, na verdade, é Vicente Carvalho. Vamos discutir isso também. Ele cita que, ao mesmo tempo, surgindo várias obras, está se falando de novo Concais, o túnel, agora o novo prédio da autoridade portuária, e ele cita, o envolvimento com muitos recursos que eles deveriam ser levados justamente o que vocês falaram, que é entrada e saída das duas margens do porto. Não sou especialista, mas aprendo muito com vocês. Tem razão, doutor Roberto, e não está sendo feito. A discussão, inclusive, vale lembrar, o presidente Lula esteve na China e esteve recentemente agora na França. E ele ouviu do Emmanuel Macron o seguinte, que ele recebeu uma proposta que o governo brasileiro não quer falar claramente, abertamente, o que me causa preocupação, porque eu torço para qualquer governo,
torci demais para o presidente Bolsonaro acertar, torci mais para o presidente Lula acertar, porque se eles vão mal, quem vai mal são todos nós. Todos nós vamos mal, então eu torço para todos. Né? Inclusive, hoje não é dia de falar de política, tem gente perguntando o que a gente quer falar. Eu não sei se o Marcos quer falar, se o professor quer falar também a respeito dos depoimentos do presidente, mas a gente quer falar de assunto portuário. Posso responder, doutor? Deve. É a mesma necessidade que um governo, com um país faltando tudo, fazer 52 viagens para o exterior para nada de retorno para a nossa sociedade. 52 viagens. Essas viagens têm um custo. Então, caro. A mesma necessidade de nós fazermos uma COP, tá, num estado que 70% da população pisa no esgoto. Tá? Então, assim, existem prioridades... Né, não, isso aí já é outro detalhe. Outro detalhe. Mas, assim, você tem outras prioridades no país que não é ter estádio de futebol. Você tem outras prioridades no país que não é fazer a Olimpíada. Você tem diversas prioridades que nós já perdemos já, né? Então, assim, nós precisamos colocar prioridades no país. A nossa prioridade é infraestrutura para escoar as produções, para que nós tenhamos um país melhor. O custo hoje do transporte rodoviário de carga, ele é gigante. Sabe por quê, Eduardo? Porque eu mando um caminhão daqui para a Bahia, quando eu volto, eu tenho que gastar R$2.000, R$3.000 só em manutenção para regular tudo. Porque as pistas são horríveis. As melhores pistas você está em São Paulo, até Rio de Janeiro, mais ou menos. Passou dali, é terra de ninguém. Tá? Essa é a realidade. Infraestrutura para o motorista de caminhão fazer sua higiene na estrada, né? Como volto a falar, nós temos uma legislação dos Estados Unidos, a legislação do motorista, com descanso, todo mundo, as transportadoras, tudo tendo um problema muito grande para cumprir a legislação, em função que nas estradas não existe área de parada. Então nós temos outras prioridades, que não é nem viajar para o exterior, sabe? Não é nem criar protagonismo no exterior, muito menos uma obra que não faz sentido. Eu vou para o intervalo, mas antes só o doutor Roberto complementou, dizendo o seguinte, que o Emmanuel Macron citou, ele pressionou o presidente Lula, que não foi ali fiel à informação, simplesmente questionou e falou desse acordo Mercosul com o mercado europeu, porém os chineses, na viagem que o Xi Jinping fez uma carta proposta para o governo brasileiro, e o professor deve ter acompanhado, o Marcos também, a China está investindo muito de forma pesada no Peru. Lá, um porto totalmente produzido por dinheiro, por recursos chineses. E eles querem trazer uma ferrovia do Peru ligando um porto na Bahia. Em Ilhéus. Nós já fizemos as exportações, foi uma das primeiras exportações que nós fizemos para o Peru, através do Acre, né? Um posto de fronteira que fica no Acre. A carga saiu daqui do Rio de Janeiro. Foram as primeiras exportações que nós fizemos nesse posto que você cruza, o posto alfandegado fica aí no Acre e você cruza até o Peru. E essa forma de você cortar o país por cima com ferrovia é bom porque você evita que essa carga desça. E mais, aí que está, Marcos e professor, o que se sabe, e aí eu fui pesquisar em cima, o doutor Roberto já tinha mandado há 2-3 dias atrás, é que a China tem um grande projeto ferroviário e também rodoviário. É aquilo que você falou, eles não vão investir milhões, né, professor, aqui de graça, mas tem toda aquela coisa. Cortar o Brasil em ferrovias, eles falam ligar todos os nossos portos brasileiros com ferrovias e também equipando com rodovias e alças necessárias, pontes e viadutos que for preciso. Então, num país como o nosso, que o PAC já foi para o espaço, não há recurso. A gente falar em túnel com PAC, não tem recurso do PAC para o túnel. Tanto que foram passar o chapéu lá fora. É claro, está errado? Não, você não tem recurso. Tem que ser transparente. Professor, antes do intervalo, para a gente ir para esse último intervalo, essa questão de organização, que nem o Felipe aqui do Espírito Santo. Um abraço, Felipe. Estava com saudade de você aqui também, participando, e diz... Aí, é outro tema, né, que a gente começou o programa, mas quem prepara a mão de obra na região de Santos para a região portuária? Nós temos o Senep, né? Fundação Senep e outros players, né, como a Encatep e as próprias universidades, o próprio Senai tem um núcleo de portuário, o SESC Senat, o sindicato que se exatamente, o Sindaporte, o Campus também, bem lembrado. Então, o esforço de preparação de pessoas tem sido constante. É um conjunto, né, de ações para tentar. Agora, cabe também ao governo federal fazer o seu papel. A gente fala em Instituto Federal, está discutindo a instalação do Instituto Federal, viu, Felipe? Em Santos, São Vicente e no Guarujá. O prefeito Farid Madi já deu um colégio, falou, pode fazer aqui, rapidamente. O prefeito de São Vicente já cedeu lá
a área onde nós tínhamos o Centro de Convenções de São Vicente. Santos, por enquanto, não tem uma área, mas definiu 2 andares. Olha, a Poli-USP, que está no Cesário Bastos, está entregando o prédio. Olha lá. Boa dica. Você viu? Olha lá. Deu certo? Não deu certo. Então, para que tantos? A Poli-USP, então, está deixando ali. Está deixando, está entregando o Cesário Bastos. Não sei como é que vai deixar. Assim como, infelizmente... O Escolástica Rosa ficou... O Escolástica Rosa ficou órfão. Pelo Estado, e o Estado disse que não quero mais. E poderia também ser uma opção aí de oportunidade de espaço, né? Rápido intervalo, mandando um abraço para o Abel também. Alô, Abel, de Mongaguá, dizendo que agora nós temos uma nova prefeita e, segundo ele, é verdade. O Paulo Viazovski será o secretário de governo, nada mais natural. Se ele conseguir eleger a sua esposa... Eu estou surpreso com essa notícia. Também. Mais um abraço ao Paulo Viazovski. Vamos convidar a esposa, a Cristina Viazovski, que o Mongaguá merece muito. A cidade tão acalentadora, uma cidade gostosa ali do Litoral Sul, ao lado aí, está entre Praia Grande, está entre Itaém também, então um abraço a todos lá, mas é verdade sim. Um abraço também ao Carlão, alô Carlos Eduardo em Campinas, ele diz, é verdade, Eduardo, que o Santos vai mudar de nome? Aí tem sacanagem, Carlão, qual é? Entendi. Segundo o Carlos Eduardo, que está em Campinas, meu xará, viu, Virgínia, o Santos vai mudar de nome. O Santos agora vai se chamar, ao invés de Santos Futebol Clube, Praia Grande Futebol Clube. Ô, Carlão, não seja tão áspero assim e duro. Ele diz o seguinte, o novo centro de treinamento do Santos vai ser em Praia Grande, vai chamar Vila Praia Grande Centro de Treinamento. Não vai ter nome nem do Pelé nem do Santos. Uma arena deve ser providenciada lá pelo grupo, o Grupo Peralta e o pai do Neymar e o Neymar. Onde é que entra o Santos aí? Vou passar a pergunta para a resposta do professor Erarite. Olha, o pai do Neymar disse que ele quer trazer jogos para lá. Só que eu não vi arquibancada, então ainda vai ter arquibancada, é isso? Sim. O propósito da área, viu? Para que você tenha ideia, Carlão, são mais de 90 mil metros quadrados, é para se instalar lá um centro de treinamento dos mais completos, com 5 campos, né? E uma futura arena. E aí o presidente Marcelo Teixeira falou, mas isso ainda em conflito, porque podemos ter 2 arenas. Eu ficaria satisfeito com uma só já. Não precisa de 2, né, Marcos? Não, a gente não tem nem público para isso. Uma só tá bom, né? Claro, sim. Uma só tá boa, né? Um estádio de futebol concentrando os eventos nele era suficiente. Óbvio, a Vila Belmiro, eu acho que assim, particularmente, a Vila Belmiro, ela precisa ser modernizada. Exato, pronto. Falou o que eu ia falar. Aliás, o Santos Futebol Clube precisa se profissionalizar na gestão. Isso não vem acontecendo, não só o Santos, como outros clubes, né? Sim. E parar no tempo. A política tomou conta. É isso aí. Infelizmente, viu, Carlão? Só para deixar bem claro, o centro de treinamentos atual, né, o Rei Pelé, aqui ao lado da Santa Casa, segundo informações, ficaria apenas com o treinamento das categorias de base e o futebol feminino. E toda a estrutura. Aí eu fico perguntando assim para mim mesmo, Marcos, nada contra, mas você já imaginou os jogadores do Santos pegando na linha amarela com imigrantes parando no semáforo? Vão usar o quê? Carro-tanque? Não, a localização ela é boa, tá? Não é ruim, não. Não, lá em Praia Grande é boa. O problema é o translado até chegar lá, né? Eu acho que isso não... Vocês vão arrumar formato, até porque hoje, se você... Porque se falar só na Ponte Pêncil, ela não dá vazão para tudo isso. Se você alguma área aqui na planta insular da cidade de Santos, você não vai encontrar. O custo é muito alto. Então, você criou esse formato, de certa forma, estrategicamente, o turismo muito bom, você tem um shopping do lado, né? Então, você vai conseguir suprir essas 2 necessidades, mas alguma coisa precisa ser feita. Sim. Né? Isso de imediato. Não sei se esse CT que nós temos aqui na região pestana, que o Santos tem, né? Se ele vai continuar ou não, mas vai ser subdividido. O Santos é grande, é um clube formador. Você tem inúmeros jovens, né? Que eu fiz uma visita no Rio de Janeiro, né? Essa semana passada. E assim, cara, é impressionante. Os filhos dos meus amigos, todos vascaínos, Vasco. E eles são apaixonados e são fãs do menino Ney. Então, assim, esse legado... Deixou de ser menino faz tempo, né? Mas esse legado, né, de jovens que entendem como o símbolo do Santos como uma camisa pesada, uma camisa que traz esse sentimento assim de formação, de tudo. Cara, ele se mantém, você forma novos adoradores do Santos Futebol Clube.
Olha, são de novos. Você tem toda a razão que depois da conquista de Portugal, né, professor, contra a Espanha da Nations League, brincaram com o Cristiano Ronaldo. Pô, Ronaldo, você está querendo chegar junto com o Pelé no número de gols? Ele falou, não, eu sou o Cristiano Ronaldo, Pelé era o Pelé. Então, deixou bem claro para não ter comparação. Então, quando você remete Pelé, você vai remeter a Santos, vai remeter a futebol brasileiro, e parece que eles esquecem também, né? Como informação no intervalo final, a JBS Terminais investiu 130 milhões durante 7 meses, que estão aí à frente de toda a operação lá do Porto de Itajaí, Santa Catarina. E segundo a sua linha de frente, a presidência, mais 180 milhões de reais devem ser investidos nos próximos 24 meses lá em Itajaí. Mas o grupo JBS também estaria interessado em participar do leilão do Tecon 10 de Santos. A gente volta com o finalzinho do programa para discutir essas outras questões e também entender, seria necessário nesse momento a autoridade portuária ter uma nova sede lá no Guarujá? Não seria em Santos, hein? Sairia de Santos, iria lá para o outro lado, para a margem esquerda. Eu volto já com a parte final do programa. A gente já estourou o tempo aqui. Alguns problemas tivemos hoje aqui, mas já sanados. E a gente está no ar com você aqui, mandando um abraço para tanta gente que está participando aqui. Ó. O Maurício, que está falando de Araras. Araras que tem a maior produção de leite da América Latina, hein? Lá quando ia fazer Jogos do Santos, tem uma fazenda lá maravilhosa. Um abraço também para o Alexandre está em Praia Grande, Denilson está na Curva do S. Alô, Amândio está em Cubatão, lá com o Otávio, um abraço para vocês também. Deixa eu mandar um abraço para o Sidney está em São Paulo, está lá na Moca, e diz que a Moca tem uma área bastante grande que poderia ser utilizada pelo Santos, o campo da Roja Varia. Não, aí é do Juventus, não arruma confusão não. Deixa aqui. Juventus, o moleque travesso. Eu volto já. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Somos desafiados a propor novas soluções todos os dias. Movimentamos, projetamos e cuidamos da sua carga a cada amanhecer. Há mais de 20 anos no mercado, a M. Muniz Logística tem como foco principal oferecer todo o suporte necessário para a importação e exportação de cargas com agilidade, eficiência e segurança. Com estrutura junto ao Porto de Santos, a M. Muniz Logística possui filial e pontos de apoio em mais 12 estados, nos principais portos e aeroportos. Conta com uma equipe eficiente e experiente para planejar, estruturar e acompanhar todo o fluxo logístico, da importação até a entrega no destino. Possui frota para todo tipo de demanda, com segurança, pontualidade e eficiência. Veículos novos e monitorados em tempo integral via satélite, garantindo a rastreabilidade necessária para oferecer a melhor performance do mercado. Com uma gama de serviços completa, a M. Muniz oferece gestão integrada das operações aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos diariamente com nossos serviços especializados e voltados para negócios internacionais. Possuímos ainda certificações e homologações que avaliam nossos serviços. Conte com nossas soluções customizadas. M. Muniz. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Engie Plus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia, Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse engieplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos.
Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Eng Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engplus.com. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Eng Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife. Pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Runner Martelo de Ouro. Querido, tem um espaço na oficina de Coelho, eu estou ao lado dele, né? O mestre aqui, o Ronaldo Internacional Martelo de Ouro, Runner. Ronaldo Runner, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre da tua equipe aqui na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191, o telefone você já marca aí, 13 para quem está fora da Baixada, 974085990. Vamos, obrigado pelo carinho e atenção aqui, sempre cheio a oficina, graças a Deus, sempre cheio e eu que agradeço a presença de vocês aqui. Não, a gente era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria do Trabalho do Ronaldo, vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado, como atendeu? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002, né, aqui em Santos desde 2007, né, mas tem mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, nos países da União Europeia já fizemos trabalho lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando o nosso. Então, vamos olhar pessoal aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Runner com essa capacidade, ao mesmo tempo com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui. Ele já esteve na Alemanha, repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. E tem outros países aí também, que eu não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. Ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar. Já voltamos já aqui às 10 horas e 10 minutos com o painel do Porto desta quarta-feira, né, dia 11 de junho. Lembrando que amanhã é dia dos namorados. Já comprou o presente, Marcos? Ah, sim, é surpresa, né, cara? Então não posso falar. Então, se é surpresa, não dá para falar. O professor Hélio está vivendo um momento de romance ou o professor está mais assim, acalantado? Eu comprei 1 quilo de café e 1 litro de azeite para dar de presente. Ficou caro, hein? Ficou caro. Esse presente ficou caro, hein? Vai. E aquilo ali, tem um amigo meu que diz assim, coloquei no crédito ainda. Em 10 vezes. Porque eu vou dizer uma coisa, tá quase difícil como comprar um carro, né? Mas é um belo presente, viu? E olha, diria assim, tem que receber bem, né? Porque tem um negócio aí também, o presidente falou, presidente, mas não está dando não, viu? O presidente Lula falou o seguinte, se você chegar no supermercado e vir que as coisas estão caras, não leve. Eu fui, entrei e saí carrinho, deixa o carrinho vazio, Marcos, fui embora. Você segue a orientação plena. Não levei nada. Tem momentos que não dá para comprar. Não dá para comprar nada, então fica difícil. Mas, vamos lá, atendendo a pergunta do Dr. Roberto, que já mandou um abraço aqui, o Dr. Roberto falou que ontem foi uma pantomima produzida lá no nosso STF. Doutor Roberto, o senhor tem experiência, não cabe nem a mim comentar o que o senhor está falando, mas eu agradeço aí a sua participação. Vamos replicar isso nos próximos programas. Mas, professor Hélio Alite, uma honra sempre recebê-lo aqui. Espero que seja a vinda de muitas outras aqui. Muito obrigado pelo convite. Amei. O presidente da Autoridade Portuária, Anderson Pomini, ontem deixou bem claro que há uma intenção da Autoridade Portuária providenciar um novo prédio. Mas esse novo prédio, tudo indica, será no Guarujá, propriamente dito em Vicente Carvalho. Há essa necessidade mesmo, a Autoridade Portuária precisa se modernizar também, e seria interessante montar esse novo prédio? A capacidade instalada da antiga Companhia Docas e Santos, que depois virou Codesp, é para 20 mil trabalhadores, para 20 mil funcionários. Olha só. E
Os armazéns que tem atrás do prédio da presidência, históricos armazéns ingleses, Sim. estão lá, abandonados. Tudo aquilo lá era vida. Poderiam recepcionar um empreendimento. Ou seja, a Codesp tem várias áreas, a autoridade portuária, perdão, tem várias áreas, e a gente precisa degustar um pouquinho mais. Por que esse interesse em montar uma nova sede em outro lugar, ou mesmo ocupar o prédio da antiga alfândega, que é da autoridade portuária, Sim. aquele prédio da alfândega, né? Ou seja, nem eles sabem para onde eles vão. Exato. Enfim, precisa resolver a questão do VTMIs também, que atrasou o edital de licitação. Isso. Agora não teve a gente pode conversar isso no programa futuro. Isso, as questões de dragagem, as questões de acesso, o que vai acontecer com o terminal da Concais. Até uma futura negociação do canal do Porto Santos, que pode ser... Exatamente. E aí ele é o famoso factoide, com todo o respeito que eu tenho pelo Pomide, que é um grande amigo, eu tenho muito respeito por ele, mas talvez ele tenha sido orientado aí por uma força política externa, ou mesmo de um dos... Levado a caminhar por esse assunto. Exatamente, mas eu não vejo necessidade de você criar mais uma área quando você está muito bem servido de áreas e de edificações aqui. É isso aí, ô Marcos, colocou bem, né? E nessa palavra do professor Egalite, você falou lá atrás, eu sempre presto muita atenção na sua fala, a gente tem algumas áreas abandonadas, ali não poderia ser, por exemplo, providenciado um grande refeitório, sanitários, para os motoristas que vêm de todo o Brasil trazer cargas e com tantas áreas abandonadas. Não vou dizer aqui que você contra tudo que a prefeitura quer, não é isso, mas a gente teria que também olhar para aquele profissional que milita ali dentro, que passa o ano inteiro vindo para cá. E nós temos áreas abandonadas, não se fala nisso. Se fala, vou tirar o Concais de Outeirinhos e vou levar para o Valongo. O que vai ser utilizado ali em Outeirinhos? Já se fala que pode ser um terminal de grãos ali, né? Mas não se fala nada para a classe que milita diariamente ali, que inclusive vocês, operadores logísticos, tendem a tentar fazer muita coisa, também não são possíveis de fazê-lo, porque muitas vezes o plano, né, que integra a ocupação de solo da cidade não permite vocês fazerem. Bem falado, Eduardo. Acho que é só colocar no edital que quem vencesse a licitação deveria prover infraestrutura de higiene, né, em um local para a refeição dos trabalhadores portuários. Isso não existe. O professor lembra muito bem que na época da companhia Docas, né, do estado de São Paulo, você tinha algumas cantinas aqui divididas em todo o porto, né, você tinha um local para higiene, você tinha local para tudo. Um restaurante portuário. Eu escutei do motorista, ele estava no retão da Lemoa, e teve que fazer as suas necessidades no mato, porque não tem um local para ele fazer seu higiene. O jacaré podia comer ele. E além disso, o caminhão sumir. Exatamente. E pior. aí já viu, né? Então, vamos falar a verdade, vamos falar sério. Vocês querem realmente, vocês estão com intenção realmente de ajudar o trabalhador? Vamos ajudar. Põe na licitação. Olha lá, quem licitar precisa prover infraestrutura de sanitário, refeitório, para um terminal. A coisa mais clara possível. Hoje, o estivador está dentro de uma operação no navio. Se der para uma empresa dessa chinesa que opera aqui, eles fazem quanto tempo isso? Acho que uma semana, né? Você tem aqueles. Vocês têm aqueles containers. Não, você tem aqueles containers bem rápido. Exato. Coloca, já acabou. Olha, eles vão fazer o que você precisar. E o professor Hélio, com a experiência, foi muito assertivo nisso. Tem coisas que você não precisa inventar moda. É só ter. Você já tem ali a área. Você tem toda essa estrutura, você precisa gerar espaços, você precisa criar, até, por exemplo, aí você deu uma área para criar ali uma escola portuária. Eu vou dar um exemplo terrível. O prédio onde funcionava muito bem o Ogmo de Santos, ponto 3, o Ogmo de Santos, e a Fundação Centro de Excelência Portuária, com laboratórios de última geração, simuladores, ele está completamente abandonado e foi completamente depredado. Não tem janela, não tem nada, não tem porta, não tem nada. Está lá abandonado. Seria leiloado, não aconteceu leilão, e aí? Prejuízo. Quem que paga por isso? Exato. E outra, tanta mão de obra, né? Tanta gente, e a gente percebe que tem tantos jovens depois, eu queria trabalhar no porto, mas como é que eu começo? Como é que eu faço? Inclusive, a despedida do professor, ele vai dizer exatamente quem pode procurar a Fundação Senep, quem deve procurar, porque tem tantos jovens que estão um pouco perdidos. Quero agradecer demais, Marcos, a tua presença, só para fechar com uma do futebol. Você assistiu ontem Brasil e o legítimo futebol paraguaio? Eu me recuso
assistir qualquer jogo do Brasil. Então você tá que nem eu. Há muitos anos. Há muitos anos. É uma catástrofe de vaidade dentro do campo. Sim. O atleta não vai para jogar o seu futebol, para honrar essa camisa. Exato. Aí que muitos vai para desfilar. Então eu me recuso. Isso eu estou falando há muitos anos. Sim. Não tem jogador. Não tem jogador. É pífio. Você não vê uma jogada mesmo. Então eu me recuso, eu nem assisto. Não eu também acompanho. Não consigo mais assistir jogo da seleção brasileira. Eu escuto falar que ganhou, perdeu, para mim tanto faz. 0, gol do Vinícius Júnior, está classificado para o Mundial. É um Mundial que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. Professor, o senhor tem acompanhado a seleção brasileira? Olha, outro dia eu postei que eu vivi para ver o maior treinador do planeta ser treinador do Bet Futebol Clube. Porque é o Bet Futebol Clube aquilo lá. É verdade, verdade. Carlo Ancelotti, que eu vou dizer assim, eu vi umas imagens, não assisti o jogo também hoje pela manhã, ele tá com aquela cara, ele olha para o banco, assim, fica pensando, será que esse contrato que eu fiz aí para ganhar essas 5 mil por mês vale a pena isso? Trouxe o filho dele para cá, do Real Madrid, eu não sei, ele vai disputar uma Copa do Mundo com uma seleção, eu assisti com o maior orgulho, assisti Espanha e França, deu orgulho de ver, assisti Portugal e Espanha, vi melhores momentos do jogo de Portugal contra a Alemanha. E quando o nosso querido Marcos me falou menino Ney, eu vou falar o menino Ronaldo, né? O menino Cristiano Ronaldo, né? Ele está em campo, ele se determina a jogar, ele está fora, está incentivando os companheiros, ele vai lá, conversa com o treinador, ele troca ideias, ele passa. Não tem jogador para acompanhar ele. Não tem. Não tem, ele está sozinho. Então. Está sozinho. E a gente fala, ele com 40 anos fazendo o que está fazendo, um atleta, a gente pega o Neymar com tudo. Com grande capacidade, esqueceu que ele era jogador de futebol. Ele virou tudo, menos jogador de futebol. Mesmo assim, ele está sozinho. O Neymar está sozinho também. Então, tá sozinho. Ele poderia ter feito uma construção de uma carreira ainda muito mais vitoriosa no futebol. E eu estou falando aqui... O jogador hoje em campo, Eduardo, ele não joga para a equipe, ele joga para ele. Para ele. Tá? O jogador está numa posição na lateral, ele dá um chute para lá, para não tocar para aquele jogador, porque ele vai fazer o gol e ele vai ter... Vai ter notoriedade. Então, cara, é uma vaidade no campo. Então não joga para o clube. O jogador não está jogando para o clube. Assim como acontece nas empresas. Sim, né? Infelizmente. De forma geral, existe uma vaidade grande que você quer trazer aquela notoriedade sem pensar que você está num grupo. Um grupo, você joga para o grupo. Se o grupo vencer, todos estão juntos. Todos vão ganhar a medalha. Né? Então, é complicado. Deixa eu mandar um abraço para o Rodrigues aqui, que está em São Paulo, está trabalhando. Ele disse assim, Eduardo, quem pode anunciar na Rádio Star News o programa? Qualquer um, desde que tenha dinheiro. Mas não precisa muito não, viu, Rodrigues? Você está falando aqui, ó. Entre em contato com a gente aqui pelo nosso WhatsApp. Virgínia, o WhatsApp da Rádio Star News. Por gentileza, Virgínia, vamos passar para o Rodrigues aqui, que está lá em São Paulo. Nosso WhatsApp. 13-998-058709. Faça como, por exemplo... o empresário inteligente, vou dar o nome da empresa, você vai matar quem é o empresário. M Muniz Logística Soluções de Comércio Exterior. Há mais de 25 anos, se você quiser importar, exportar, o que você precisar de comércio internacional, entre em contato com a M Muniz Logística. O Marcos Muniz está aqui para dar a dica para você como fazê-lo também, né? Então venha ser partícipe desse processo todo aqui. Professor, eu fiz a colocação para encerrar, não poderia deixar de perguntar. Quem pode procurar a Fundação Senep para se graduar, para ter qualidade, para ter aprendizado, para poder ser candidato a uma das vagas que vão surgindo a cada dia no Porto? E a gente fala assim, vontade tem, material humano tem, mas falta o conhecimento, a capacitação, a qualificação. É muito fácil, é só entrar em contato com o Museu do Porto. A Fundação Senep está do lado do Museu do Porto, numa área completamente revitalizada. O endereço deles é senepsantos.com.br e eles oferecem vários cursos, inclusive na modalidade de ensino à distância. Olha aí, que bacana, né? E aí lá você consegue ver valores direitinho. Tranquilo. Certinho. Olha, para vocês aí, são 2 jovens que estão falando aqui fora da região aqui, hein? 2 aqui, um está em São Paulo e o outro está em Jundiaí. Muito fácil, tem a orientação do professor, dá até para vocês fazerem de forma online e vão se qualificar para trabalhar em portos brasileiros. Professor, uma honra recebê-lo mais uma vez. Que alegria voltar. Muito bom contar com a sua presença, professor Hélio Alite, que tem um conhecimento, uma expertise fantástica nesse mundo portuário, né? E quem sabe a gente traga aqui, né, Marcos? Vamos fazer um programa de novo. É o seguinte, vamos trazer o Marcos Muniz, professor Hélio e o professor
que preside a praticagem, professor Fontes, que deu uma aula aqui, né? Inclusive, ele disse que... Fábio Fontes. O Fábio Fontes, inclusive, enciclopédia da navegação, né? Lembra que ele falou para nós? Se precisar de um curso de mergulho, eu dou aula também. Também, acho que... Ele já mergulhou algumas vezes quando foi subir a bordo, viu? Já, e ele muito brincalhão, dizendo o seguinte aqui, né? E vamos ser sinceros, se eu não estou equivocado, ele tem 85 anos. Isso. É o prático em atividade mais antigo do Brasil e no mundo. Eu fiz uma pesquisa, ele brincou com a gente aqui, e é verdade, aparece lá como o primeiro, né? E é fundamental que a gente também possa prover aí todas as atividades portuárias, né? Para finalizar, Marcos, de 1 a 10, a nota para a execução do nosso Túnel Santos Guarujá. Seu otimismo que essa obra vai sair? 0. 0. Acho que a expectativa é muito grande criada, sem um efetivo direcionamento. Nós temos aí quase 23 mil pessoas trafegando nesse ferryboat diariamente, né? Diariamente. Então, assim, nós estamos criando um gargalo, tanto na parte de terra, mas também em mar, né? Quantitativo de navios, nós temos em torno de 66 berços de atracação no Porto de Santos. Navios ficam em torno de 15 a 20 dias na Barra. Você tem terminais aí que isso é tudo custo Brasil, né? Custo navegação. E assim, o nosso tempo não é o mesmo que o do governo. Não. Os negócios mudam muito rápido. E para eu virar a chave do navio e atracar em um outro porto que esteja mais planejado, é simples. Depois que a carga vai para esse local, ela não volta. Exato. É muito difícil. Foi o que aconteceu com as cargas de valor agregado que foram para Santa Catarina e elas não voltam para cá. Mais. Inteligentemente, o Estado se criou infraestrutura, tá, para receber essas cargas e, obviamente, o atrativo inicial foi o estímulo do incentivo fiscal. Mas, em contrapartida, o Estado deu infraestrutura. Sim. No geral. Já que você falou de Santa Catarina, o governador, inclusive, tem uma audiência muito grande. O Ayrton mandou bom dia aqui, que a gente hoje teve uma troca de computador aqui. Foi meio pit stop de Fórmula 1 para poder produzir a minha aparição. A dos convidados estava garantida nas câmeras aqui, né? Mas o governador Jorginho Melo declarou o seguinte: governador de Santa Catarina, com a criação da autoridade portuária, que vai exercer a função a partir do final do ano, a autoridade portuária de Santos, o POMI entregam todo esse trabalho de acompanhamento para a autoridade portuária de Santa Catarina. O 6º porto catarinense está no planejamento e deve sair. Sexto, né? E mais, várias obras rodoviárias, são 14, né, alças rodoviárias, 13 rodovias, 14 viadutos e um mega viaduto lá, fora que o Ayrton me provoca. Hoje ele já me provocou, mas eu fiquei atabalhoado hoje, inclusive contei com a ajuda de São Marcos, que até o Mickey Mouse hoje me largou de mão aqui. Mas deu certo, né? Que ele disse que o túnel que ligará a Itajaí Navegante sai primeiro que o nosso. Eu tenho certeza. Eu acho que ele vai, certeza absoluta. Ele vai ganhar da gente, viu? A gente não tem aqui na nossa região uma coisa muito maluca, né? Você não tem uma união da política para entender que isso é salutar para toda a comunidade. Então, cada um busca de um lado, busca criar notoriedade e, cara, nesse momento é união para todos os políticos da região entender que isso aí vai ser bom para toda a população. Então fica assim uma vaidade, um quer, sabe? Então isso aí não, sabe? Eu enxergo isso, mas eu não quero ver, cara. Sabe? E a gente tem um momento que acho que a cidade de Santos ela precisa ter o seu protagonismo que merece, como o maior porto, né? E a gente demandar efetivamente as obras do nosso entorno como sendo nossas. Sim, exato. Né? Não é aguardar outros, algum alienígena vir aqui para dizer o que a gente precisa fazer. Vamos ter que arrumar, né, professor, alienígena para mostrar no seu curso. Eu gostei dessa do alienígena. Né? O Luiz Henrique, ele está em São Paulo também, só que reside na Vila Prudente. Ele diz: é possível fazer uma visita na Fundação Senep? Sim, são abertos lá. Então, inclusive, a autoridade portuária tem um programa muito legal. Ele também é professor de cursos preparatórios. Diz ser interessante, né? Uma visita levando aí alguns alunos para entenderem esse funcionamento, que sabe é uma parceria. Olha aí, ó, é fácil, professores, que pode ser feito isso, é só entrar em contato com a Fundação Senep. senepsantos.com.br. E olha, o passeio é muito bom, tá? Não só através da Senep, assim como a autoridade portuária, ela tem um canal também na área de comunicação, que qualquer um que queira conhecer o Porto de Santos, você tem uma apresentação muito grande no estúdio, no auditório deles, conhecendo o Porto de Santos.
e depois uma visita ao canal, isso tudo de forma gratuita, fomentado pela autoridade portuária. E nessa formação que eu falei no comecinho aqui, de algo que é importante citar, né? Como é que é a pronúncia? Masvlacht. Masvlacht. Ponta da Praia. Ponta da Praia. Quem quiser também tomar conhecimento, de repente prover cursos com essa parceria, pode fazê-lo? Sim, pode fazer o contato comigo. Como é que entra o contato com o professor? 981 19 19 19. Olha só que difícil. É mais fácil falar o nome no telefone do que falar mais Vlacht e o pessoal. Exato, né? exato. Eu tinha que escolher alguma coisa mais simples, né? Sim. Enfim, 981 19 19 19. Pronto, 981 19 19 19. Vai ter umas Vlacht aí participando com a preparação do seu curso. Professor, uma honra recebê-lo. Ótima quarta-feira. Volte sempre. Muito feliz e agradeço a São Marcos aqui por ter me incentivado a vir aqui. Eu gosto muito campanha. Fez campanha. Eu gosto muito desse rapaz. Ele me cobrava aqui. Um santinho é um baita empreendedor. É um baita empreendedor. Estamos tentando contato. A gente perdeu o contato também por perda de telefone aqui, mas foi possível achar novamente. Viu que o professor voltou a aparecer nos programas e a gente traz de volta. A gente não quer atrapalhar a rotina, mas é uma honra recebê-lo com o seu conhecimento. Dessa maneira também, muito fácil de se comunicar com os nossos. Um abraço especial para a Virgínia, né, por ter também feito contato comigo, né? Fiquei muito feliz quando vi. Aqui a gente fala, Virgínia, entre em contato e ela vai atrás mesmo, não tem problema. Marcos, quem precisar também o contato com a Imunologística, com aquela equipe pronta e ávida para atender, não importa se você está no sul do país, do Iapoque ao Chuí, né, Marcos? Do Iapoque ao Chuí. Aliás, nós atendemos de Cáceres ao Chuí, do Rio Grande ao Pecém, né, com os serviços aduaneiros. Fizemos uma operação há algum tempo de exportação, atendendo o Porto do Peru, né, através do Acre. Uma amplitude geral na parte nos serviços, né, aduaneiros, assim como provém também o consultivo da empresa, né, que formamos importadores e exportadores. E eu fiquei muito contente, Eduardo, eu tive a visita do professor Hélio, né, lá na nossa empresa. Ele conheceu o passo a passo dos procedimentos, o nosso painel, né, de controle que existe no setor de logístico, né, onde você tem a visibilidade de todos os veículos em operação, né? Operação, né? Real, em tempo real. Bacana, né? Hein? O roteiro, né, das rotas. A rotarização toda lá. O né? rastreamento, tudo certinho, com a inteligência dizendo o que está acontecendo com a nave, onde ela está passando, quanto está gastando, tudo que você pode imaginar. E outra, se o profissional estiver lá naquele momento que ele tem que parar, porque ele tem que parar, se eu não estiver equivocado, por 11 horas, também está tudo registrado. Sim, não. O sistema, ele parametriza de uma forma que o motorista, ele é comunicado que ele precisa parar, né? Então, ele precisa parar aquele momento. Então, a gente pegou a legislação, integramos a legislação ao sistema e colocamos uns algoritmos para que ele dê esse alerta ao motorista. Ó, o horário de parada, o horário de você tomar o seu café. Dentro do possível, seria bacana um dia fazer uma gravação e mostrar aqui como funciona. Se você... A coisa mais linda, a reunião foi com ele, foi na parte de baixo, eu tomei um café, conversamos várias coisas, depois ele falou, vamos subir. Isso. Foi quando eu tive a imagem de que ele trabalha com a Sub-20, e a Sub-20 muito bem preparada. Aí eu vi o futuro do Porto Santos. Eu não tinha te falado isso, mas a equipe dele é jovem. Isso, exato. E você via a equipe jovem mesclada com profissionais. Ele vai formando esses talentos. A preocupação disso. E depois é assim, né? Nem sempre eles vão continuar na empresa, porque vão alçar novos voos, mas prepararam-se onde? Na Imunologística. Sim, eu tenho todo. Mas muitos, eu pude conhecer alguns na Intermodal, eu vi a fidelização, o carinho e o respeito e mais a oportunidade, né, Marcos? Oportunidade é tudo na vida. Não, sim, eu acho que o jovem hoje, por exemplo, nosso mundo de comércio exterior é uma grande glua, né? Você está falando atrás de você, tem você mesmo. Olha lá, o Marcos está lá falando. Na realidade, assim, há tempos atrás, né, você só entrava no nosso segmento se você fosse convidado. Isso é na realidade, né? E para quem quer entrar no comércio exterior, ficou mais fácil. Primeiro, você precisa ter uma qualificação, né, de ensino, isso é fundamental. E depois vontade de querer realmente aprender, né? Exato. Porque eu costumo falar, eu não vou conseguir te ensinar a você ter ética. Isso você aprende na sua casa, com os seus pais, né? Mas o
como trabalhar de forma perfeita e um didático, eu tenho. Né, isso eu faço e tenho assim, eu sou apaixonado por esse negócio. Ótimo. De pegar um profissional, que eu tenho vários lá, alguns que começaram como campus com a gente, e aí eu vejo aquele jovem, sabe, se desenvolvendo. A gente faz um processo na empresa que é o onboard, que é muito bom. Todos, inclusive, recebi uma ligação semana passada de um ex-funcionário nosso, agradecendo, porque ele chegou na minha empresa, ele falou, não entendia muito bem o que o senhor falava, mas depois que eu estou numa outra empresa, eu entendi agora a importância de eu conhecer outros setores dentro da empresa. O funcionamento de como ela é. Que eu chamo a passagem do bastão, né, numa empresa. Você tem essa passagem de bastão. Então, você vai interage em algum momento dentro daquele setor, entende as dores, né, que você tem lá naquele cenário, e aí na passagem isso você já conhece. Correto. Então, isso eu venho fazendo. Então, um momento você está no Comex, vai para importação, vai para exportação, vai para administrativa, você vai para o operacional do transporte. Então, isso oxigena, e aí você tem o procedimento do início ao final, integrando, né, como diz o nosso conceito de qualidade lá, né? É importante falar isso também, porque o profissional ele vai engrandecer muito mais. Marcos, um abraço. Muito obrigado, mais uma vez. Até a próxima. Professora, até a próxima. Até a próxima. Estouramos o tempo aqui bastante, mas falamos bastante para você também. Virginia, vamos embora? Painel do Porto deixa agora. Amanhã voltamos com o Ponto a Ponto, mas semana que vem tem mais Painel do Porto com informações dos portos brasileiros aqui de Santos, do Litoral de São Paulo, para todo o planeta, só para você. Tchau.